Bom dia na paz do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra que está em Hebreus capítulo 11 e versículo 17, que a palavra nos diz assim: Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu a Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Hoje o tema é quando sua fé é provada. Sabemos que quando a nossa fé é provada, tem um propósito. Todas as coisas que Deus permite em nossas vidas, porque Deus tem um propósito. Muitas das vezes nós não entendemos ou de maneira clara não compreendemos o propósito ao qual Deus prova a nossa fé. E nós vamos ver que muitos tiveram e foram as suas fé provada, mas também eles viram, depois de passar aquele processo, eles viram o resultado da renúncia, o resultado da obediência e o resultado do poder da sua fé. Nós vamos ver aqui Abraão, quando Deus pede bem claro para Abraão o seu único filho, Isaque, o filho da promessa. E nós vamos ver que quando Abraão ele se disponibiliza em obedecer ali aquela direção ao qual Deus dá a Abraão, nós vamos ver que ele não vai questionar. E nós vamos ver também que quando ele está subindo ao monte Moriá, juntamente com Isaque, vamos ver que Isaque levava ali a lenha, e nós vamos ver que era levado o cutelo. E nós vamos ver que mesmo diante daquelas circunstâncias ali, Isaque vai questionar o seu pai. Isaque vai falar: pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, e o cordeiro onde está? Aqui eu vejo Abraão agindo pela fé de uma forma maravilhosa. A confiança de Abraão ali vai levar a Abraão a responder Isaque com muita sabedoria, porque ele vai dizer: Deus proverá. Aqui ele estava dizendo: a lenha e o cutelo está aqui, meu filho, mas o cordeiro, consciente, Abraão sabia que era Isaque o cordeiro, mas a Abraão, ele usa a sua fé, ele diz: Deus proverá. Ele não diz para Isaque: é você o cordeiro. Ele estava consciente do que Deus havia pedido para ele. E quando nós temos consciência daquilo que Deus nos pede, nós entregamos a Ele. E nós vamos ver que Abraão sobe, ele obedece, e nós vamos ver ali que quando Abraão ele vai imolar o seu filho, Deus provê ali um cordeiro, né, entre os arbustos, preso pelos chifres. Então nós vamos ver que de fato, pela fé de Abraão, ele creu. E nós vamos ver também outro ponto que me chama muita atenção, quando ele deixa lá os seus servos e ele diz: fiquem aqui e nós retornaremos. Então aqui ele estava dizendo que mesmo que ele imolasse a Isaque, Deus, para cumprir a promessa, poderia fazer Isaque ressuscitar, podia devolver a vida a Isaque. Quando a nossa fé é provada, nós agimos pela fé, agimos pela emoção ou agimos em obediência? E nós vamos ver que Abraão,
ele não sabia o que aconteceria. Deus não fala para ele: olha, Abraão, se você sacrificar teu filho, eu vou devolver a vida. Não. Ele obedeceu, ele creu e ele colheu os resultados do cumprimento da promessa de Deus. E nós vamos ver também em Jó. Quando Jó, ele teve a sua fé provada, nós vamos ver que ele perdeu tudo. Ele perdeu seus bens, ele perdeu seus filhos, ele perdeu sua saúde. E nós vamos ver que Jó manteve a integridade dele e a confiança em Deus. Então nós vamos ver que Jó, ele vai dizer: antes eu o conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. A fé, aquela aprovação por permissão a Deus ali trouxe para Jó um amadurecimento, trouxe experiências, e as provas elas fazem isso conosco. E nós vamos ver também sobre Daniel na cova dos leões. Daniel foi acusado, ele foi lançado na cova dos leões, mas Daniel manteve a sua fidelidade a Deus, mesmo diante da proibição dele não orar. E nós vamos ver que ele foi lançado na cova dos leões, mas foi o Deus que ele confiou que o livrou da morte. Então nós vamos ver também Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando a fé deles foi provada, eles não saberiam se Deus o traria livramento a eles. A fornalha foi aquecida. Quando a fornalha foi aquecida, estava, entre linhas, ele estava falando da fornalha, da morte, vocês não vão escapar. E ainda quando ele diz: quem os livrará? E eles respondem: se Deus quiser, ele nos livrará. E nós vamos ver que a fé desses homens foi provada e o nome do Senhor Jesus foi glorificado. Nós vamos ver que Deus, ele tem propósitos quando ele prova a nossa fé. Primeiro é amadurecimento. Ele está nos trazendo a um outro nível e nos amadurecendo espiritualmente. E também nos dando experiência. E nós vamos ver que a fidelidade traz o agir de Deus. Então nós vamos ver que quando nós confiamos, nós vemos o agir de Deus. Também nós vamos ver que a mão de Deus, ela não abandona nós quando a nossa fé é provada. Então, eu não sei o que você está passando, que a sua fé está sendo provada, mas de uma coisa eu sei, que a mão de Deus, ela está te conduzindo, ela está te guiando, ela está te segurando, ela está adestrando você. Confie, porque os teus olhos podem não conseguir ver o resultado, mas terá um resultado e será extraordinariamente o nome do Senhor Jesus glorificado. E você, ao passar essa prova, estará sendo aprovado, estará sendo abençoado e o nome do Senhor Jesus estará sendo honrado e glorificado na tua vida. Então nós sabemos que a provação, ela tem um propósito. Pensamento para o dia. Vendo aquele que é invisível,
Pela fé, o impossível desaparece. As circunstâncias não vão impedir você de você desfrutar o que Deus tem preparado para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Você pode achar que é impossível, mas com os olhos da fé, veja acontecendo. Vamos orar, meus queridos? Pai, nós te damos graça, te louvamos, te bendizemos nesta manhã. Obrigado, Jesus, pelo milagre da vida, pelo ar que respiramos. Aqueles que estão passando pelas provações, ao qual o Senhor tem um propósito em cada provação. Concede aos teus filhos fé, coragem, ânimo, sabedoria para agir diante dessa provação, e o teu nome venha a ser glorificado sobre cada lar, cada família. Aqueles que estão passando, Pai, com problemas de saúde, com problemas de enfermidade. Visita, Pai, cada um dos teus filhos, concedendo a eles restauração na saúde. Que todo o espírito de enfermidade lançado para tirar a paz, para tirar a alegria do coração, coloca por terra, Jesus. Restaura a saúde. Glorifica teu nome, Pai, sobre a vida dos teus filhos, que eu te peço nesta manhã e te agradeço em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia. Se inscreva no canal, compartilhe no link nos grupos da família, compartilhe com os teus amigos, deixe teu like e estaremos juntos anunciando a palavra do Senhor e desfrutando das bênçãos ao qual Ele tem para nós. Deus te abençoe, em nome de Jesus.